NPS é um dos indicadores de satisfação mais utilizados no mundo. É uma sigla de Net Promoter Score. E esse método, essa metodologia, né, tem várias pesquisas, tem embasamento teórico para isso, tá? Nasceu em Harvard, para vocês terem uma ideia, e logo quando nasceu, depois virou livro, que eu inclusive indico. É um livro chamado A Pergunta Definitiva. Tem a versão 2.0, muito funcional e muito prático de se utilizar. Vamos começar do começo, né? Existe uma correlação entre satisfação do cliente e fluxo de caixa, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui bem importantes. Se você tem um cliente fiel, um cliente satisfeito, naturalmente existem algumas movimentações que ele vai fazer. Uma delas é indicar novos clientes. A gente tem a aquisição, né, lá na ponta, que é venda, e aí o cliente ele vai vender, ele vai, compra desse fornecedor porque ele é muito bom, vai fazer propaganda de ti. E aí, então, o teu custo de aquisição que tu tem lá na venda acaba sendo diminuído, acaba impactando lá. E marketing também. Então, o cliente bota nas redes sociais dele, olha, essa empresa é excelente, comprem dela. Ou então vai indicar para os seus familiares e assim por diante. Então, naturalmente, o seu CAC, né, custo de aquisição de clientes, que é a soma do que você gasta com marketing e com vendas, o salário do vendedor, o valor que você investe em publicidade no Google ou no Face, por exemplo. Então isso pode ser diminuído, porque você precisa, na verdade, desse recurso para atrair novos clientes. E aí, se você tem um recurso que é o seu próprio cliente satisfeito, que vai te indicar e vai comprar aí novos produtos ou serviços da sua empresa, a gente pode dizer o que então? A gente pode dizer que o seu cliente satisfeito, ele é o seu marketing e a sua venda, só que com um custo mais baixo, né? Enfim, não estou dizendo que você tem que tirar marketing e vendas, mas eu estou dizendo que pode ser um canal adicional, né? E quem é que não quer mais dinheiro, né? Quem é que não quer crescer? Um outro ponto, aí eu estou falando de vários estudos aqui que aconteceram, que um aumento de 12 pontos no NPS faz com que a taxa de crescimento da sua empresa dobre. Então pensa assim, quando você vai falar de meta de NPS, não preciso ter o NPS mais alto do mundo se eu estou lá numa zona mais baixa, mas se eu crescer 12, eu já vou estar gerando um resultado muito bacana para minha empresa. Tem um outro contexto de que clientes insatisfeitos utilizam mais os nossos recursos, porque eles ficam chateados. E aí o que acontece? Você aumenta o custo com suporte, você aumenta o custo com atendimento, e aí aquele cliente está ali insatisfeito e só utilizando os seus recursos mais e mais e mais. E aí isso é prejuízo para sua empresa, além de que elas vão falar mal, né? E um cliente detrator hoje na internet pode causar um estrago. Se atentem para isso. E aí, naturalmente, se o cliente fica reclamando o tempo inteiro e ele não está satisfeito na tua empresa, o que vai acontecer também? O teu time que está atendendo ele, né, o teu CS ou a tua equipe de atendimento, vai ficar frustrado, porque, esse cara está insatisfeito, está reclamando, será que o problema sou eu? Vai dizer que vocês não passaram por isso. Vocês acharem que o cliente estava muito insatisfeito de alguma maneira e vocês acharem que o problema é vocês. Lógico, o problema, na verdade, pode ser vocês, né? Pode ser a empresa como um todo, né? Mas, enfim, tem que entender o nível de satisfação para conseguir fazer um plano de ação, para conseguir resolver. Também tem um outro dado muito legal, que é empresa com NPS baixo perde em média metade, cortar pelo meio assim, ó, os teus clientes durante 3 anos. Então, se você, primeiro, não sabe a satisfação dos clientes, talvez você tenha clientes com satisfação baixa, e se você tem clientes com a satisfação baixa, em 3 anos você vai perder a metade dos seus clientes. Então, é bem importante, né, esse papo aqui. Eu acho que vocês ouvem relativamente falar bastante de NPS, mas eu vejo muitas pessoas ainda entrando aqui e saindo aqui. A gente precisa executar, precisa fazer essa metodologia. Mas, Estevão, eu não preciso de NPS, porque eu sei que os meus clientes eles estão satisfeitos. E aí, será que eles estão? Eles não estão satisfeitos. Uma outra pesquisa fala que 80% das pessoas que estão ali na linha de frente com o cliente, ou são empresários, ou enfim, mesmo equipes de atendimento, acham que os seus clientes estão satisfeitos. E aí fizeram essa mesma pesquisa para os clientes e 8% desses clientes falaram que estão satisfeitos. Apenas 8 clientes. Então preste atenção nisso, bem importante. A gente acha
que os nossos clientes estão satisfeitos. Mas quando a gente vai perguntar para eles, ninguém está satisfeito, porque tu vai ver 80% para 8% e quase ninguém, né? Então, é importante a gente medir isso. Tem outra questão bem importante, quando empresas começam a medir o NPS, a maior parte dos clientes são clientes detratores, clientes que não estão satisfeitos, obviamente. Se você não começou a desenvolver uma estratégia, é possível que você perceba que 2/3 dos seus clientes são clientes detratores. Ou seja, que não estão satisfeitos, e eu acho que inclusive já estão lá nas redes sociais falando mal da sua marca, e talvez você nem viu ainda. Beleza, Estevão, me convenceu. Eu quero ser 1% melhor hoje do que ontem na retenção dos meus clientes. Entender pelo menos como é que está a satisfação dos meus clientes. Então como é que eu faço? A gente precisa medir o NPS.